Ciao ragazzi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre 10 pontos super importantes para você mandar bem no teu italiano. Mas antes de eu começar os 10 passos, eu preciso dizer que você precisa tornar esse processo prazeroso. Você precisa tornar isso uma coisa divertida. Essa foi uma mudança de chave para mim quando eu comecei a me divertir com o italiano e comecei a aprender muito mais de uma forma muito mais natural. Bom, a primeira pergunta de todas é: qual é o teu porquê? Por que você está aprendendo italiano? Você já parou para pensar nisso? Eu te convido a respirar por um segundo e pensar nisso. Por que você está aprendendo italiano? Sabe? Por que você decidiu dar espaço? Você está indo morar lá? Você quer aprender um novo idioma? Você acha legal? Sabe? Existem tantos porquês. E às vezes ir morar lá não é o suficiente, sabe? Por exemplo, eu parti com esse porquê de vou morar lá. Isso era em 2000, finalzinho de 2016, comecinho de 2017. Eu parti com essa premissa, né? Não, vou morar lá, isso vai ser o suficiente. E eu não estudava, eu procrastinava demais, então eu cheguei na Itália com um italiano muito ruim. E sabe qual que se tornou o meu porquê? Foi a necessidade quando eu cheguei lá e comecei a ter problemas de comunicação, não conseguia trabalho, não conseguia me virar. Então o meu porquê se tornou uma coisa bem negativa. Posso falar para vocês que isso me moveu, isso fez com que eu estudasse, né? Isso me deu, corri atrás ali, mas foi na dor, sabe? E eu não aconselho isso para ninguém, sabe? Ir na dor não é legal assim. Então eu consegui um nível intermediário na dor. Foi quando eu comecei a fazer amizades, amigos e comecei a gostar da língua, comecei a procurar mais coisas, buscar mais conteúdos que eu gostava. E eu amo viajar, viagem de baixo custo principalmente, viver em carro, né, viver em motorhome, essas coisas. E foi quando eu comecei a buscar mais essas coisas que eu já gostava em português e em italiano, que eu comecei a ter prazer em estudar italiano, e foi aí que realmente o meu porquê mudou. Eu parei de usar o porquê da dor, né? Essa dor que eu sentia, esses problemas de comunicação que eu tinha na Itália, que tornava a minha vida mais difícil, e comecei a ir por prazer, e te digo que as coisas mudaram para mim. Foi bem legal e acho que você pode fazer isso desde o começo. Tenho experimentado isso com os meus alunos e tem dado muito certo. Eles procuram as coisas que eles gostam e a gente vai junto ali, indo por esse caminho. E eu posso dizer para vocês que é bem mais legal. Então, o primeiro ponto importante aí: procure um conteúdo que você goste, procure coisas que você gosta. Se você gosta de cozinha, procure um canal de cozinha. Se você gosta de história, procure um canal de história que fale sobre a história da Itália ou histórias mais antigas, e por aí vai. O mundo é gigante, tem muito conteúdo em italiano, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, seja onde for, você vai achar um conteúdo que você goste. Peraí, rapidinho. Para quem gosta aqui dos conteúdos meus que eu posto aqui, eu criei uma comunidade para você dar um passo a mais aí no seu italiano, tá? Então é uma comunidade que tem um pequeno valor mensal aí, menos de uma pizza por mês, para você fazer parte. Você vai poder participar de encontros online, você vai poder ter acesso a mais conteúdos do que eu posto aqui, conteúdos extras, mais específicos, e várias oportunidades de discussão ali com outros alunos, poder conhecer outros alunos, poder estar se conectando aí com quem também está indo para a Itália. Então é isso aí, te convido a participar da minha comunidade, vou deixar o link na descrição, beleza? Continue com o vídeo e até mais. Conectado com o primeiro ponto importante crie um ambiente imersivo para você na língua italiana. Então depois que você tem um porquê claro e você já tem aí alguns conteúdos que você sabe que você gosta, você precisa então criar um ambiente imersivo. O que é isso, né? É você conseguir ter acesso ao italiano todos os dias. Então assistir um vídeo, escutar uma rádio, tudo o que você puder colocar em italiano, coloque, o máximo possível. Isso vai fazer com que a tua cabeça comece a entrar na frequência italiana, que você comece a aprender cada vez mais de uma forma mais natural. O terceiro ponto é: aprenda as regras da língua com contexto. Então eu desaconselho que você vá, por exemplo, aprender o verbo piacere, né? E você vai lá na tabela, io, tu, lui, lei.
não vai direto lá. Primeiro você consome os conteúdos, tenta ler um texto. Com contexto, você estuda a regra. Então, por exemplo, o meu aluno essa semana teve uma dificuldade com o verbo piace e o piacerebbe. Mas não consigo entender qual que é a diferença, piace e piacerebbe. E eu, um é o presente do indicativo e o outro é o condicional. Putz, mas para que servem esses nomes? Então, se você começa estudando por esses nomes, é muito complicado. Mas ele, no caso, ele tinha um exemplo com piace e um exemplo com piacerebbe. Então, a gente analisou os exemplos e depois a gente viu a regra. Essa é a tabela do condicional. Essas são as conjugações do presente. Agora acho que eu entendi. E depois isso começa a ativar ainda, você começa a perceber mais nos conteúdos que você vai consumindo depois essas regras. Então, assim, primeiro você tem a dificuldade, depois você estuda a regra. É assim que eu faço até hoje para estudar e é assim que eu venho trabalhando com os meus alunos também. 4 ponto importante para você saber é que dá para falar bem o italiano ainda no Brasil. Então, assim, não é necessário que você vá para a Itália para você falar bem. É sim possível que você chegue lá falando bem. Não foi o meu caso. Eu cheguei na Itália falando mal e aprendi a me comunicar ali, fui evoluindo meu italiano na Itália. Mas eu tenho alunos que nunca foram para a Itália ou passaram pouquíssimos dias na Itália e aprenderam realmente o italiano no Brasil, e eu vou trazer eles aqui no canal para contar a história deles para vocês, porque é sim possível e meus alunos têm me provado isso cada vez mais. 5º ponto, tenha contato com conteúdo compreensível. Então, assim, é importante você pegar conteúdos que você compreenda ali 60%, 70%, que você vai se sentir bem. Isso vai te encher de energia, porque você vai estar entendendo, tá? No começo, se você estiver no nível muito básico, talvez você vai precisar consumir conteúdos didáticos, né? Conteúdos feitos por professores para alunos, que é um conteúdo mais lento. Talvez você tenha dificuldade de entender conteúdos feito de italianos para italianos, porque talvez seja muito rápido, talvez tenha muitas expressões. Então, talvez você precise começar com um conteúdo mais focado para alunos mesmo, né? Então, falados mais lentamente. Só que aí eu já conecto o 6º ponto importante, que é consumir conteúdo difícil, é estudar. Porque você não pode ficar só no compreensível. Então beleza, você está consumindo conteúdos de 70% ali. Você compreende 70% conteúdos de professores, por exemplo. E você fica ali. Só que daí quando você coloca uma série na Netflix, ou está passando alguma coisa na televisão, você, não, esse eu não entendo. Eu tenho que consumir só os 70%. Isso não é legal, porque você já precisa começar a ter contato com a vida real, com aquilo que você vai realmente encontrar na Itália, ou que realmente o nível de italiano que você vai ter que enfrentar com outros italianos. Então, é importante que você passe alguns minutos ali consumindo esses conteúdos, mesmo que você não entenda completamente. Na verdade, é bem possível que você não entenda quase nada, que você consiga só pegar algumas palavras. Mas uma dica que eu te dou não fique forçando. Por exemplo, não tente assistir um filme inteiro na Netflix sem legenda se você não está entendendo, porque isso vai te frustrar demais e vai te dar uma sensação muito ruim. O que eu te recomendo se você não entende um conteúdo da Netflix, por exemplo, se proponha a consumir 5 minutos por dia daquele conteúdo. Então você cronometra, coloca sem legenda, você não está entendendo, mas você não precisa se frustrar. Você consome os 5 minutos e depois você vai lá e tica como uma das atividades feitas, um dos teus estudos, né? É muito importante porque parece que você não está aprendendo quando você está consumindo um conteúdo que você não entende. Mas você pega uma palavra aqui, uma palavra ali, e esse esforço que você faz para compreender o que está sendo falado, isso vai tornando você mais forte, a tua compreensão mais forte, mais potente, e você vai sim melhorar. E é bem importante que você faça isso. Então, uma coisa é você estudar com conteúdos compreensíveis, que é ótimo, maravilhoso, se não essencial. Mas também é legal que você pegue conteúdos aí que você ainda não entende, mas que você vai consumindo eles aos pouquinhos. Controla a tua decepção por não compreender. Eu sei que é difícil, te dá uma sensação ruim, você fala, nossa, nunca vou entender esse negócio. Não, calma, é assim mesmo. Você não entende, consome, vai, chega uma hora
que você entende, beleza? 7º passo, reserve alguns minutos do seu dia para você assistir coisas com 100% da tua atenção, tá? Porque, por exemplo, eu escuto podcast dirigindo, lavando a louça, limpando a casa, fazendo outras atividades, eu estou escutando italiano. Isso é bom porque eu fico escutando ali, mas eu não estou 100% focado, eu não estou 100% ali. Às vezes, você tem que pegar ali 5 minutos, 10 minutos por dia, pega um vídeo, alguma coisa, mas assim, dá 100% da tua atenção ali, fica prestando atenção nas palavras, nos verbos, em tudo que está sendo falado. Então tire ali um tempo do teu dia para você prestar 100% de atenção em um conteúdo. Eu sei que às vezes a gente põe um vídeo no YouTube enquanto está fazendo alguma outra coisa, também é legal, mas assim, se proponha a alguns minutos do dia você dá 100% de atenção no conteúdo, porque isso é como ir para a escola, é como estudar, tá bom? Bom, eu queria dizer como 8º ponto aqui, uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo também, é que o italiano você não vai poder ir para um curso ou estudar ele intensivamente por um ano e depois abandonar, porque se você abandonar ele, você não estiver morando na Itália, por exemplo, e abandonar ele, você vai esquecendo ele com o tempo, você vai perdendo aquela habilidade que você ganhou. Então, o aprendizado do italiano tem que ser contínuo. Esse é o 8º ponto. O aprendizado do italiano tem que ser contínuo. Você tem que estar sempre consumindo conteúdos, escutando rádio, podcast, lendo notícias. Você tem que manter o conteúdo mesmo depois que você aprendeu, tá? Primeiro que você tem que consumir um pouco só para você manter o nível que você já tem. E se você quiser melhorar, você tem que consumir uma quantidade razoável aí de conteúdo para você continuar melhorando. Beleza? Então, o aprendizado da língua italiana tem que ser contínuo. Você não tem que pensar que você vai comprar um curso, vai fazer um negócio por 6 meses e depois acabou. Não vai rolar. Você vai ter que ser contínuo para a tua mente continuar sempre aí mantendo o teu italiano. Como 9º ponto, aqui quase acabando, pessoal, sei que o vídeo está ficando longo, mas aguenta aí. Você precisa falar sozinho, tá? Você precisa falar sozinho para melhorar o teu nível de fala. Aí a gente já está num nível um pouco mais avançado, em que você já compreende o italiano e está começando a falar, mas você precisa falar sozinho, tá? Eu faço uma aula por semana com a minha professora e durante a semana eu fico falando sozinho, imaginando os nossos possíveis diálogos. Então, os possíveis diálogos que eu vou ter com ela, eu fico falando sozinho, assim, imaginando que a gente está tendo aquele diálogo. Quando eu estava na Itália, eu também fazia isso, não vejo a hora de estar na Itália de novo justamente para estar trabalhando nessa forma, porque toda a situação que eu vou ter, eu já fico imaginando os possíveis diálogos antes e isso faz com que eu fale sozinho, tá bom? Eu também tenho conteúdos aqui no YouTube para incentivar você a falar sozinho, em que eu falo e você tem a possibilidade de repetir, então dá uma procurada aqui no canal. Mas é isso, fale sozinho, fale em voz alta, nem que te chamem de louco, não tem problema, mas esse ato vai te ajudar bastante. Bom, como último passo, mas não menos importante, faça a lista de palavras e frases, tá? Se você estiver num nível básico, você vai ter muita dificuldade de começar a entender, então você precisa começar a fazer uma lista. Então você pega palavra e frases, tá? Eu vou deixar um site aqui na descrição que se chama Context Reverso, ele é ótimo para fazer isso. Você digita lá a palavra e ele te dá várias frases, é bem legal. E você escolhe 3 frases para cada palavra nova que você gostar, que você olhar, magari, gostei dessa palavra, vou anotar 3 frases. Eu também trago outros conteúdos aqui, no Instagram, no TikTok também, eu tento trazer alguns conteúdos como esses, com frases. Você pode pegar meus conteúdos e começar a anotar essas frases para ir ampliando o seu vocabulário. Isso se você estiver no básico. Se você já estiver mais avançado, isso vai permitir que você amplie mais, que você fale melhor, que você adquira aí novos conhecimentos. Tá bom? Então esses foram os 10 pontos importantes aí para você mandar bem no italiano, na minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal aí caso você tenha gostado. E também quero convidar você a conhecer a minha comunidade. Para quem gosta aqui dos conteúdos, na minha comunidade eu tenho conteúdos extras, tá bom? E lá a gente tem uma comunicação mais próxima, eu e você com outros alunos. É bem legal você estar podendo aí conhecer outras pessoas que estão estudando italiano, tá bom? Então, o preço aí é uma pizza por mês, mais ou menos, para você estar inscrito na minha comunidade. Então, vou deixar o link na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!